Dom Casmurro, capítulo 93, Um amigo por um defunto. Quanto à outra pessoa que teve a força obliterativa, obliterar é fazer esquecer. Tanto é que em francês, oublier é esquecer, ok? Quanto à outra pessoa que teve a força obliterativa, foi o meu colega Escobar que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a mata-cavalos. Um amigo supria assim um defunto. E tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se me não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isso mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, que se carecesse de palavra pronta. Não, ainda com um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim. A palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. Primeira pergunta que se coloca aqui é: por que nesse instante em específico faltam palavras ao Escobar, sendo que geralmente ele consegue se dominar? Se quiser pausar o vídeo e tentar responder, ou vai pensando. O que ele disse, em resumo, foi que estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem. Nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu. Tudo isso com uma voz engasgada e trêmula. Segunda pergunta é por que o Escobar está com a voz engasgada e trêmula? É a emoção de falar sobre o Bentinho, um amigo tão próximo? Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe 2 superlativos, tio Cosme 2 capotes, e prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois, sim, no segundo ou terceiro domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metediço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nada. Primeiro, taxa é mancha, sujeira, ok? Nódoa. Nesse caso, defeito moral, desonra, né? Metediço aqui é o que se mete, né? A gente está bem familiarizado com a expressão de não se meta na minha vida, né? Porque você é metediço, ok? Intrometido. É a mesma coisa, perceba, metediço que se mete intro para dentro, metido, aquele que se mete para dentro, né? Intrometido, metediço. Então ele é metediço e tem uns olhos policiais. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias. Entretanto, pode ser que a senhora Dona Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natural. Parece curioso, isso parece, mas... A mim pareceu-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente, confirmou José Dias para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras, naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe, senhora grave, distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Vá lá, vá pensando, vá pensando. Por que ele sentiu um prazer extraordinário ao ser elogiado? E por que ele quer saber a idade da mãe de Bentinho? Vá lá, vá pensando. Já fez 40, respondi eu vagamente por vaidade. Não é possível, exclamou Escobar. 40 anos? Nem parece 30. Está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair, com esses olhos que Deus lhe deu. São exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos?
Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar à roça? Então, ele perguntou, algumas informações que estavam omissas ou que não estavam muito claras, continuou perguntando, aí falou umas 2 ou 3 lembranças dele, continuou perguntando. Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando de lá... Não, desculpe. Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando é de lá. Tomás, nhonhô. Estávamos na horta da minha casa e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? Ah, lembra, sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras e só então reparei nisso. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de nação, como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros são alugados. Lembre-se disso, né? Lá num vídeo, talvez lá no capítulo 2 ou 3, você poderia ter o teu escravo, ou você poderia ter um título para isso que eu me esqueci. Mas basicamente você fala para o teu escravo, você estipula um valor. Eu não vou conseguir. Se alguém conseguir lembrar disso e quiser comentar, por favor. Eu não vou. Deixa eu ver aqui. Não. Mas basicamente você estipula um valor para o teu escravo e ele sai e ele vai ganhar a vida como ele quiser. A única coisa que ele tem que trazer é esse valor para você. Como eu comentei naquele vídeo, é claro que você pode ter o azar de ter um senhor que vai estipular um valor altíssimo e aí você vai ter que apanhar direto porque você mal consegue pagar esse valor. Mas muitas vezes acontecia o quê? O meu dono, o meu senhor, ele estabelece lá um valor de, vamos supor, fosse o dia de hoje, R$50 por dia, né? Eu consigo, trabalhando bastante, ou tendo boas ideias, ou sei lá o que, ganhar R$60 por dia, e eu vou guardando esses R$10, eu não estou escondendo do meu senhor, é assim que é para ser mesmo. Com o tempo eu junto dinheiro suficiente e compro a minha alforria, né? Ou, se eu gosto do trabalho, continuo com o meu senhor, eu vou comprando as minhas coisas. E aí, é claro, esse escravo era privilegiado também porque ele tinha uma liberdade muito grande, podia ir pra rua, podia ir pra onde quisesse, né? Podia visitar quem quisesse, sei lá, tirar férias. A única coisa que ele tinha que pagar é essa mesada ao senhor, né? Então é isso que o Bentinho quer dizer quando ele fala que alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Bom, alugado é isso mesmo. Não era possível ter todos em casa, nem são todos os da roça. A maior parte ficou lá. O que me admira é que Dona Glória se acostume logo a viver em casa da cidade, onde tudo é apertado, e de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta. Diz, porém, que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda. Conheço, essa é bonita. Tem também no Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tetos, concluiu ele sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo. Passamos o lavadouro, ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio.
Depois continuamos. Quando foram as reflexões... Quais foram as reflexões? Não me lembra agora. Lembra-me só que as achei engenhosas e ele riu também. A minha alegria acordava a dele, e o céu estava tão azul e o ar tão claro que a natureza parecia rir conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe. Um anjo dobrado, disse ele. Um anjo dobrado porque ela tem tanto a beleza física como a beleza moral. E aí? Qual que é a tua resposta para todas essas perguntinhas que eu deixei no decorrer desse capítulo?